Olá pessoal, aqui é a professora Rafa e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco de história da música. A gente vai falar das orquestras. Então, começando. Então, vocês sabem de onde que veio a palavra orquestra? Sabe o que significa? Orquestra é uma palavra que vem lá do grego, que os gregos falavam orquestra, né? Se escrevia com K, quer ver? Se escrevia assim. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Escrevia orquestra com K, com a letra K. Orquestra. E significa lugar para dançar. Então, antes, a orquestra era um espaço que tinha destinado para dança, que ele ficava na frente dos palcos, na frente de onde o pessoal fazia música, e daí com o tempo a gente mudou a palavra, né? Mudou o significado da palavra, e hoje a orquestra nada mais é do que um grupo de instrumentos muito grande que constitui com violinos, com violoncelo, trompete, saxofone, percussão, flauta, todo mundo junto faz uma música. Então é um grupo com todos esses instrumentos que faz música. Então vamos lá. As primeiras orquestras, elas tinham uma formação muito pequenininha mesmo. Mas foi um tempo depois da criação das orquestras que eles começaram a aumentar o número de pessoas tocando juntas, né? Eles queriam mais pessoas, eles queriam coisas grandes, eles queriam ouvir coisas grandes, eles queriam ver coisas grandes, porque antes eles não tinham televisão para ver, para assistir. Então, eles iam nos teatros assistir às orquestras, ver as pessoas tocando música, escutar as pessoas fazendo música. E aí, depois que um compositor muito famoso chamado Beethoven nasceu, a orquestra começou a integrar 60 músicos. Então, ela integrava poucas pessoas, 10 pessoas, depois aumentou, tinha que ter 36 pessoas, depois aumentou mais um pouco, tinha que ter 47, e depois do nascimento, e que esse músico muito famoso chamado Beethoven, depois ele instituiu que tinha que ter 60 pessoas em uma orquestra, no mínimo. E hoje em dia, você vê orquestras com mais de 100 músicos. Então isso é muito legal, são muitos músicos. E também existem hoje em dia as pequenas orquestras, que são as orquestras de câmara, que tem poucos músicos, que é regida, que não tem nem o regente, quem rege é o próprio músico, é um violinista que rege, e elas são pequenas porque eles, depois que eles começaram a fazer orquestras muito grandes, eles viram que a locomoção era muito difícil. Então era muito difícil levar um monte de gente para ir tocar nos teatros. Então eles falaram, por que a gente não tem orquestra grande, mas também não tem uma orquestra pequena, para os lugares menores também, que é mais fácil da gente ir, que é mais fácil da gente se locomover e tudo mais. Então tá bom. As orquestras, elas são formadas por 4 naipes. O que é naipe? São grupos de instrumentos. O primeiro desse grupo, eu vou desenhar como fica mais ou menos uma orquestra. Então, aqui fica o regente, essa bolinha preta é o regente. O primeiro desses grupos, que fica aqui na frente, sempre perto do público, perto do maestro, é um grupo de cordas. Mas como assim, professora? Um grupo de cordas? Violão, viola caipira? Não. Nesse grupo, esse grupo é constituído por 4 instrumentos, né? Podem ter mais do mesmo instrumento, mas são 4 instrumentos. O violino, a viola clássica, que é muito parecida com o violino, o violoncelo e o contrabaixo, que é bem grandão. E geralmente a gente tem cerca de 30 violinistas, 10 violistas, 10 cellistas e uns 5 baixistas. Tudo bem? Então vamos lá. O próximo grupo é o grupo das madeiras. Madeiras. E ele fica atrás do grupo de cordas. Por que fica o grupo de cordas na frente? Porque os violinos, as violas, a gente pode fazer um som muito forte, mas mesmo assim não é suficiente para cobrir o som das madeiras, para cobrir o som dos metais. Então, como o nosso som é menor, então a gente fica na frente
que fica mais fácil das pessoas escutarem a gente, né? Eu falo a gente porque eu toco violino e tudo mais. Vamos lá. As madeiras. Esse grupo é constituído por flautas, flautins, oboés, clarinetas, clarone, fagote e contrafagote. Não vou explicar muito desses instrumentos hoje, porque eu vou falar disso em outra aula. Então vamos lá. Por que madeiras? Porque mesmo que os instrumentos não sejam feitos de madeira hoje, eles eram feitos de madeira antigamente, ou então eles tinham uma palheta de madeira para soprar. Mas isso eu vou explicar bem bonitinho na próxima aula, tá bem? Então, logo atrás do grupo das madeiras, nós temos o grupo dos metais. Por que eles ficam atrás do grupo de madeiras? Porque o som deles é muito potente mesmo. Esse grupo dos metais, ele é formado por 4 instrumentos também: trompas, trompetes, trombones e tuba. Eu vou falar mais deles nessa aula, então segura um pouquinho. E lá atrás, lá no fundão da orquestra, fica a percussão. O que é percussão? São os instrumentos que a gente bate e faz som. Pode ser bater com baqueta, pode ser bater com a mão. E os principais instrumentos desse grupo são o tímpano, o bumbo. Bumbo é um instrumento que você bate e faz um som bem grave, faz tum, tum. A caixa, o xilofone, a marimba, o vibrafone e o triângulo. Esses são os instrumentos principais de percussão nas orquestras. Tudo bem? Mas eu vou falar mais disso também nas próximas aulas. E os instrumentos de percussão ficam lá atrás, porque o som deles também é muito alto. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora a gente vai falar sobre os instrumentos de metais. Deixa eu apagar aqui para a gente falar sobre esses instrumentos, que são muito legais. Por que eu vou começar com eles? Porque eles são 4, né? E porque eu acho eles muito legais. Então a gente vai começar falando deles. Então vamos lá. A gente tem 4 instrumentos de metais. O primeiro deles é o trompete. Depois temos as trompas, né? A trompa. Depois o trombone. E por último, a tuba. Se vocês olharem, todo mundo começa com a letra T de tatu. Vamos lá. Vou mostrar algumas imagens desses instrumentos aqui. Então, ó, o primeiro que tá aqui comigo é a tuba. Olha só. A tuba é desse jeitinho aqui. E ela é o maior de todos, o mais grave, que tem um som mais grave, mais gordão. E ela é bem grandona. Aqui, tá vendo? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês escutarem o som. Mas ela é bem grandona e ela tem um som muito grave. E ela é tocada você soprando e apertando os botõezinhos que tem aqui do lado. Vamos lá, que agora eu vou mostrar o trombone. Mostrei a tuba e agora eu vou mostrar o trombone. Olha só um trombone. Como é que é? Vocês já devem ter visto em algum lugar um trombone. O trombone também é um instrumento muito grave, mas ele pode ser agudo também. Nós temos divisões diferentes de trombone. Temos o trombone tenor, que é o trombone mais agudo, o trombone baixo, que é o mais grave, enfim, a gente tem muitas divisões. Então a gente pode ver uma pessoa tocando trombone e tá muito fino o som, como a gente pode ver uma pessoa tocando trombone e estar muito grave o som. E o trombone, vocês veem, ó, que ele tem essa vareta aqui. E essa vareta é que vai fazer a nota. A gente vai soprar. Se a vareta estiver num lugar é um som, se a vareta estiver num outro lugar é outro som. Vamos lá. O próximo é a trompa. Olha só a trompa, como é que ela é. Ela é desse jeitinho aqui. Ela também é aguda. E ela tem um som que é agudo, mas ele é bem doce assim. Depois vocês vão ouvir. E aí você sopra ela aqui e aperta esses botões aqui. E o som sai
por essa partezinha que tem aqui, tá vendo? Então, tem o bocal, ela é bem enroladinha, tem os botõezinhos aqui e o som sai por aqui. Muito bem. E por último, a gente tem o trompete, que desses eu acho que é o mais conhecido, que ele é bem agudo. Ele também tem umas divisões, trompete soprano, trompete tenor, enfim, mas na sua grande maioria é um instrumento com um som bem agudo, um som bem fininho mesmo. Então, olha só como é que você sopra aqui, tem esses botões aqui, ele dá umas giradinhas, vai ser os botões aqui e o som sai por aqui. Então, a gente tem um instrumento bem grave, um instrumento que é grave, mas também pode ser agudo, um instrumento que é agudo, mas é um som mais doce, e um instrumento muito agudo. Então, vamos lá, vamos escutar um grupo de metais. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Antes de eu dar play no vídeo, ó, vejam só, tem um trompetista aqui, um trompetista aqui, olha o tamanhão da tuba. A gente tem um trombone desse lado e uma trompa. Então, temos 5 instrumentos aqui. Então, 2 trompetes, uma tuba, um trombone e uma trompa. Olha só o trombone, como é que ele é tocado. Olha o tamanho da trompa. Essa aqui é a trompa e outro trompete. Escuta só, esse som bem fininho é o som do trompete. Olha só, escuta só o som do trompete.
Enfim, falta um tempinho ainda pra acabar. Eu quero que vocês me digam, que voltem lá pra nossa aula e me digam que instrumento vocês mais gostaram. E eu quero que vocês desenhem o instrumento que vocês mais gostaram e também os outros. Então a gente vai fazer desenho desses 4 instrumentos, tá bom? A gente vai desenhar o trompete, a trompa, o trombone e a tuba, tá certo? Um beijão, voltem lá pra aula.